Como você se sente ao ver o mar? Boa parte das pessoas se sentem relaxadas, tranquilas ou até felizes ao vê-lo. Realmente, o oceano e seus movimentos calmos e constantes seduz aos olhos das pessoas. Além de sua imensidão azul e sua beleza, o mar apresenta diversos ciclos, tanto ciclos visíveis aos nossos olhos, mas que muitas vezes não refletimos sobre, quanto ciclos que não conseguimos enxergar a olho nu, porém de importância vital para que a estabilidade se mantenha em nosso planeta. Já pensou sobre isso antes? Vamos esclarecer antes de tudo, o que é um ciclo? Basicamente, é todo aquele conjunto de fenômenos que, uma vez terminado, volta ao início. Voltando ao mar, nós podemos falar sobre os ciclos biológicos que nele acontecem. É no mar onde são abrigadas diversas espécies que vão desde seres monocelulares até complexas espécies de mamíferos marinhos e peixes. Vamos focar nesses últimos. Os animais nascem pequenos e indefesos, amadurecem e se tornam adultos, encontram seus pares, se reproduzem, povoam o mar, envelhecem e morrem. O ciclo se reinicia nos seus descendentes, assim indo sucessivamente. Não só na biologia, muito menos apenas no mar encontramos ciclos. Na física, na química e na matemática encontramos variados e diferentes deles. A astronomia é uma ciência natural que estuda os corpos celestes, como estrelas, planetas, cometas, nebulosas, aglomerados de estrelas e galáxias, e fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra, como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Ela se preocupa com a evolução, a física, a química e o movimento de objetos celestes, bem como a formação e o desenvolvimento do universo. É uma das mais antigas ciências e, historicamente, a astronomia incluiu disciplinas tão diversas como a astrometria, navegação astronômica, astronomia observacional e a elaboração de calendários. Durante o século XX, o campo da astronomia profissional dividiu-se em dois ramos, astronomia observacional e astronomia teórica, o que posteriormente deu origem aos campos da astronomia, dentre eles a astronomia observacional, radioastronomia, a astronomia infravermelha, astronomia óptica, astronomia ultravioleta, astronomia de raio-x, astronomia de raios gama, astronomia planetária, a astrometria e a mecânica celeste. E existem os subcampos específicos tais como astronomia solar, a ciência planetária, astronomia estelar, astronomia galáctica, a extragaláctica e a teórica. Na cultura da filosofia pagã, as mulheres acreditam que todas as manifestações da natureza exercem influência sobre nós. Portanto, é interessante associarmos as mudanças dos ciclos da Terra aos nossos. Nesse método, dividiremos o ciclo fisiológico feminino em 4 partes, assim como as estações do ano. São eles: fase lutênia, corresponde ao período menstrual; fase folicular pós-menstruação, até 14 dias após a menstruação; fase ovular, ou período fértil, do 14º dia ao 18º dia após a menstruação; fase folicular pré-menstruação, cerca de 19 dias após a menstruação, até o 1º dia do próximo ciclo menstrual. Enquanto a Terra leva 1 ano para sentir as mudanças de cada estação, as mulheres passam pela mesma transformação a cada 28 dias, sendo assim no seu Diário da Lua Vermelha. O Diário da Lua Vermelha é um caderno no qual você colocará todas as informações sobre o seu ciclo fisiológico feminino, assim como suas emoções, pensamentos, sonhos e situações diárias. Você também pode associar os seus ciclos às estações do ano. Há milhares de anos, os homens sabem que a Lua influencia as marés. Tal fato se tornou claro devido aos estudos das leis físicas de Isaac Newton, dentre elas a principal descoberta da lei da gravitação do século XVIII. As marés são movimentos de fluxo e refluxo das águas dos mares provocados pela atração que a Lua, e secundariamente o Sol, exercem sobre os oceanos. Qualquer massa de água, grande ou pequena, é afetada por tal fenômeno. Porém, é somente no ponto em que se encontram os oceanos e os continentes que as marés têm grandeza suficiente para serem notadas. As águas dos rios e lagos apresentam diferenças tão insignificantes que é inteiramente disfarçada por mudanças de nível devidas ao vento e ao estado do tempo. Uma maré é bem semelhante à outra. No seu nível mais baixo, a água sobe gradualmente por cerca de 6 horas, até atingir a maré alta ou pré-mar. Daí então, principia a baixar, continuando por cerca de mais 6 horas, até alcançar a maré baixa ou baixa mar. Um ciclo então começa se repetindo a cada instante. A diferença entre a maré alta e a baixa é chamada de amplitude da maré. Essa amplitude da maré difere dia após dia conforme a posição da Lua.
Quando coloca-se uma mesma linha em relação à Terra e ao Sol, como acontece na lua cheia e nova, a maré fica mais alta do que o normal e é chamada de maré de cisia, ou maré de águas vivas. Quando o Sol e a Lua formam com a Terra um ângulo reto, como quando a Lua está em quarto crescente ou quarto minguante, a maré é mais baixa que o normal, sendo chamada maré de quadratura ou maré de águas mortas. Os ciclos biogeoquímicos são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos no meio. São esses ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com seus seres vivos, ou seja, garantem que o elemento flua pela atmosfera, pela hidrosfera, litosfera e também biosfera. Os principais ciclos biogeoquímicos encontrados na natureza são o ciclo da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. Os ciclos biogeoquímicos podem ser classificados em dois grupos principais, os gasosos e os sedimentares. O ciclo gasoso é aquele que possui como reservatório principal do elemento a atmosfera. Além disso, os elementos entram e saem da biosfera em sua forma gasosa. Já no ciclo sedimentar, o princípio reservatório é a crosta terrestre. A oxidação no ciclo do O2 está diretamente ligada na fotossíntese, porque acontece quando a molécula de água ela é quebrada e forma a oxidação, quer dizer, a partir do processo da oxidação, e o hidrogênio ele fornece os elétrons para os pigmentos, no caso para a clorofila, que perdeu seus elétrons excitados. No processo da fotossíntese também ocorre a oxidação, além do O2, do hidrogênio, que no caso o oxigênio ele sofre uma oxidação porque o NOx dele, que é a carga das espécies químicas, ele aumenta, ou seja, ele perde elétrons. Já o hidrogênio reduziu, ou seja, ele ganhou elétrons. E já no processo do nitrogênio estão ligados diretamente à nitrificação e também à nitrosação, que estão diretamente ligados aos elementos químicos como a amônia e o nitrito. O ciclo de Carnot é um ciclo particular de transformações termodinâmicas de um gás ideal. É composto por duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. Foi descrito e analisado pelo engenheiro francês Sadi Carnot em 1824 em seus estudos sobre as máquinas térmicas. Esse ciclo pode ser descrito pelas seguintes etapas. O gás sofre uma transformação isotérmica, se expande e absorve a quantidade de calor Q1 de uma fonte quente a temperatura T1. Posteriormente, o gás sofre uma transformação adiabática, tendo sua temperatura diminuída para um valor T2. Em seguida, sofre uma compressão isotérmica e libera uma quantidade de calor Q2 para a fonte fria a temperatura T2. Finalmente, retorna à condição inicial após sofrer uma compressão adiabática. Um modelo cotidiano é o ciclo básico da refrigeração, que acontece com bebedouros e geladeiras, por exemplo. A grande importância do ciclo de Carnot se deve ao teorema a seguir. Nenhuma máquina térmica que opera entre duas dadas fontes, as temperaturas T1 e T2, podem ter maior rendimento que uma máquina de Carnot operando entre essas mesmas fontes. Máquinas térmicas são dispositivos que transformam a energia interna de um combustível em energia mecânica. Elas convertem calor em trabalho, funcionando em ciclos e utilizando duas fontes de temperaturas diferentes, uma fonte quente e uma fonte fria. Basicamente, o calor flui do reservatório a temperatura elevada, fonte quente, para o reservatório a temperatura mais baixa, fonte fria, obedecendo à segunda lei da termodinâmica e transformando parte do calor que sai da fonte quente em trabalho. Uma máquina térmica tem maior eficiência se transforma mais calor em trabalho, portanto, rejeita menor calor para a fonte fria. Um exemplo de máquina térmica que pode ser aplicado no dia a dia são as máquinas a vapor, que funcionam a partir da queima de um combustível que percorre um circuito até chegar ao cilindro. Quando o pistão alcança o extremo do cilindro, a válvula de saída se abre, liberando vapor, e o pistão, empurrado pela roda, retoma sua posição inicial, atingindo a outra extremidade do cilindro. O efeito final obtido é um giro contínuo da roda. Os fenômenos ondulatórios podem ser entendidos como sendo uma perturbação que pode ou não se propagar infinitamente em um meio qualquer. Se tratando de ondas de maneira geral, elas possuem alguns elementos que podem ser descritos e caracterizados matematicamente como comprimento de onda, velocidade da onda, período de oscilação e frequência de oscilação. O exemplo de fenômenos ondulatórios aplicado no cotidiano é o mar, que se tem a formação das ondas, que no caso ocorre com a ação do vento, o qual, ao soprar por longas distâncias, empurra a água até gerar nelas essas ondulações. Esse tipo de onda é classificado como mecânica, uma vez que precisa de um meio de propagação.